frase. Muito bem, estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol. Acabei de cunhar uma frase assim inacreditável, né, Glauco Paz? Não. Tudo que é aparentemente muito fácil, na verdade, é muito difícil. Pior que é verdade. É um pensamento profundo, né? Cara, vou ganhar dinheiro fácil, vai se ferrar. E foi totalmente no improviso a frase, né? Não, isso aí não foi nem pensar. Sabe que isso aí me lembra, Glauco? Está aqui também o Michael Matos, que é gestor esportivo, e o José Amarante. Ainda, não sei se ele não vai retirar hoje aqui a candidatura à presidência do Internacional, mas conselheiro do Inter e candidato à presidência. E não estou forçando a nada, só vou fazer uma pergunta para ele, só estou antecipando uma das tantas perguntas. Uma de tantas perguntas, né? Uma das tantas perguntas. Mas tá dizendo, me lembrou muito o filósofo Luiz Roberto Barros Nunes, que é um ouvinte que eu tenho há 30 anos, um homem que conserta bicicleta, bola, e está aí, tem uma pança muito maior que a minha, eu também tenho pança hoje. Mas o Luiz Roberto cunhou uma frase que até o Haroldo usa nas transmissões: o Grêmio é o Grêmio porque é o Grêmio. O cara deve ter fundido a cuca para contar uma frase dessa. Não, é verdade. É um negócio antológico. Que gera várias interpretações. O Grêmio é o Grêmio porque ninguém consegue ser o Grêmio. Não, tem uma profundidade isso. É tão pueril que chega a ser profundo. Tá, mas por que gera interpretações? Isso. Então é um negócio que instiga, né? Sim, o Grêmio é o Grêmio porque é o Grêmio, porque não tem nada igual, entendeu? É isso que ele quer dizer. E essa minha tem uma relação parecida, assim. Muito bom. O senhor vai bem, não? Eu vou bem. Um prazer Você estar anda aqui. sempre de gravata vermelha? Não tem outra cor? Eu não tenho outra cor. Não tem? Eu tenho 46 gravatas, todas vermelhas. Mas isso é obsessão, isso aí. Não é obsessão, é que eu gosto. Tem até uma dama de vermelho naquele filme. Eu gosto do vermelho e sempre coloco a gravata vermelha e dificilmente ocorre repetição. Mas não tem nenhuma rosinha? Não, é que eu adorei essa camisa, mas não tenho. Isso antigamente usa azul ou não? Não. Nada de azul? Não é assim. Eu tenho calça de brincos e tal. Não, mas gravata, exceção do casamento que eu usei uma cinza, todas as outras. Eu só tenho essa cinza do casamento. Só quando tu casou, tu violentou a tua relação com o Internacional. Não, ele previa que ia ter uniforme cinza. Eu já sabia naquela época que saiu cinza. Muito bom, Glauco. Já sabia, obrigado, Glauco. Já sabia que isso ia acontecer. Não, mas eu gosto da camisa, eu gosto da gravata vermelha e uso. Mas é só vermelho? Só tem vermelho. Não tem bordozinha, rosinha? Não. Tu quer, eu te mando uma foto das gravatas, pra tu ver se não tem. Não, tem que trazer essa foto. E as pessoas. As gravatas do Amarante. E as pessoas me perguntam. O Lazier Martins tinha as gravatas do Lazier Martins. E tinha uns ciúmes daquelas gravatas. Não podia chegar perto, não podia mexer. Uma vez eu precisei de uma gravata, que eu fui apresentar um evento, e cheguei lá e vi que a cor da gravata que eu tinha não era compatível com o patrocinador. Certo. O Lazier estava comigo, eu pedi. Eu sei que ele sempre carrega várias e várias gravatas. Nas minhas gravatas ninguém bota a mão. Mas que é isso? Gravata de ouro? Moral da história, eu pedi emprestada pro garçom. Não é isso, pessoal. Assim, eu vou defender. Lazier Martins me contratou no dia 13 de outubro de 1985 na Rádio Guaíba, de onde saí em 2014. Eu vou defender ficou mais tempo na RBS do que eu na Guaíba. Eu vou defender o Lazier, que é o seguinte, é que não é ciúmes. Não, 29. É que as pessoas estragam o nó. 28, não, eu fiquei mais. Tu empresta a gravata para alguém, ele muda o nó, ele puxa forte. A gravata tem que ser fechada devagarinho. Vocês são muito frescos. Não é isso. Não é. É que estragam realmente. Eu dou razão vai estragar minha gravata. Não, e a gravata realmente italiana, a gravata italiana, embora eu seja descendente, não ia combinar muito. Agora chamar um senador da República de Fresca é meio complicado. Excelência. Aqui pode, excelência a gente deixa fora. Mas Vossa Excelência, deixa ele fora. Mas realmente a gravata faz parte do dia a dia da gente e tu tem um carinho. Indumentária. E tu tem um carinho por ela. Eu tenho dificuldade. Tá, e tem gravata que tu usas só em dias de jogos? Não, dia de jogos tem a camiseta. Tem uma camiseta do Inter que está caindo, já caiu o patrocinador nas costas, tá? Da época da Plube ou da Coca-Cola? Não, de 2013. Eu ganhei a camisa lá no Internacional, eu era vice-presidente do Inter e ganhei do Adaldir Silveira. E eu fiz um juramento, que eu só ia trocar aquela camisa, deixar de ir no jogo com ela, quando o Inter fosse campeão brasileiro. Então eu preciso ficar magrinho para poder caber na camisa e eu uso ela todos os jogos do Inter. Amarante, na escola as professoras mentiam pra gente, ou queriam a integração total, Michael, Glauco e Zé Amarante, e elas diziam o seguinte: o importante, meu filho, não é ganhar,
é participar. Você também teve essa lição? Você acredita que participar da eleição já é importante, já é nobilíssimo, porque você, vai empregar todo o seu talento a serviço das coisas do Internacional para dialogar, para debater, para instigar o torcedor. Você acha que já é importante participar? Você já está pronto para perder? Porque essa eleição acho que já é páreo corrido, ou não? Depende muito. Essa eleição, ela inicia em novembro, tá? E nesse momento nós não temos que discutir eleição. Quem tem que ser o protagonista do processo eleitoral é o Marcelo Medeiros. Não foi o D'Alessandro? Não, o D'Alessandro é nosso ídolo. Não, o D'Alessandro já deu o pontapé inicial. Não, o D'Alessandro ele é já nosso disse. ídolo. Ali ele mandou o recado para quem ele queria mandar. Ponto. Tá? Quem define o andamento da eleição é o Marcelo Medeiros. O andamento, claro, já teve. O Marcelo Medeiros tem que dizer, se ele é candidato, existe uma postura. Se ele não é candidato, há outra postura. Se ele não for candidato, ele abre espaço para todos. Você acha que se for alguém do Conselho de Gestão, não é a mesma coisa? Por exemplo, Alexandre Chaves Barcelos? Não é a mesma coisa. Quem é o protagonista é o Marcelo Medeiros. Tá? Se ele for candidato, nós temos uma posição a tomar. Se ele não for candidato, o processo está livre. Obviamente que a gente sabe que o resultado de campo é fundamental para a eleição e todos nós queremos ser campeão brasileiro. Eu quero aposentar essa minha camisa, que se o Internacional for campeão brasileiro, eu vou pedir que todos os jogadores do Inter assinem essa camisa e vou colocar essa camiseta no mural, lá que foi a camisa que eu fiz uma promessa, que quando o Inter fosse campeão brasileiro eu deixaria de usar. Todos os jogos do Inter eu vou, as pessoas me perguntam... Se durar mais 10 anos, vou usar, não interessa, eu vou usar ela sempre. Deixa, e as pessoas até gostam, querem fazer uma vaquinha para me dar uma camiseta nova, eu digo, não, é essa aqui que eu vou nos jogos. Caindo o patrocínio? Já caiu, atrás já caiu tudo. Tá? E eu não estou dando bola, eu vou levando a camisa. E essa camisa eu quero usar quando o Inter for campeão brasileiro. Vai ter uma hora que tu não vai querer nem lavar mais, né? Eu confesso que eu não lavo todas as vezes. Eu vou num jogo e eu guardo a camisa, aí vou no outro, aí quando não tem mais condições eu lavo. Que situação do candidato. Né? Porque pelo processo político seria muito mais conveniente ver o Medeiros fora da disputa e logicamente ter um caminho mais aberto aí, mas do ponto de vista do torcedor, pensa logicamente no time, no clube. Tu tem que pensar no time sempre, tá? O que eu quero? Eu quero ser campeão. Que não é bem isso que a gente vê, por exemplo, no conselho, né? Até nas reuniões... A reunião do conselho ela é diferente. Lá existe... Lá é o local que tu pode externar tudo que tu queres politicamente, tá? Agora, eu não quero ser presidente do Inter acima de tudo. Negativo. Eu quero ser presidente do Inter no momento adequado. O que tu enxerga hoje? Qualquer louco vê isso. O Internacional tem muita chance de ser campeão brasileiro. E nessa mesa, meses atrás, eu defendia o Odair. E tenho escrito a defesa em prol do Odair como sendo o técnico do Inter. E valorizei sempre. E sempre disse que o Odair é a pessoa capacitada no momento exato para estar no Inter. Então, eu não sou um chutor, eu não estou chutando. Eu tenho uma sequência de convivência com o Internacional. Eu via que o time do Inter tinha condições. E nessa mesa fui rechaçado várias vezes pelo REC, que o Inter não tinha condições. Eu dizia, você já vê o Inter campeão brasileiro? Não, eu não vejo condições. O Inter está jogando jogo a jogo. Na antessala eu conversava com o Maicon sobre isso. O calendário difícil passou. Nós temos 2 jogos difíceis pela frente, que é o jogo do São Paulo, que é o jogo de 6 pontos que nós chamamos, e tem também o Atlético Mineiro, que é o 6º colocado, que é o 5º colocado, que pode dar uma incomodada. Tem o Palmeiras, tem o Flamengo, então o Inter tem que se preocupar em fazer o jogo dele, não ficar olhando a tabela, mas jogar as partidas dele. O Inter teve um intervalo de 21 dias para o próximo jogo no Beira-Rio. Acabou o Grenal, dia 30 de setembro, o Inter volta contra o Vitória. Tem 2 jogos difíceis fora, Chapecó e Corinthians, a Chapecoense e o Corinthians. Então o que o Inter tem que fazer? Tem que olhar esses jogos e dizer, ele tem que ganhar da Chapecoense e ele tem que trazer 1 ponto no mínimo do Corinthians. O que convenhamos não é nada impossível. Não é impossível trazer os 6 pontos, que seria o ideal. Entendeu? E se a gente for analisar os concorrentes, o São Paulo vai para um clássico contra o Santos na próxima rodada na Vila. Então,
Os adversários, eles também vão tropeçar. Tem dificuldade nesse São Paulo projeto. joga com o Santos. Isso. O Santos não leva gol, tá me lembrando aqui o Bruno, há 7 jogos. E falar Agora virou moda isso aí, hein? E falar sei em não se levar pro gol. programa da Copa aí, os caras ninguém toma mais gol. Não. Palmeiras não toma gol, o Inter não toma gol, o Grêmio toma muito bem. gol. Um bom time começa por uma boa defesa. É a parte mais fácil, porque a parte do ataque, se não tem jogador bom, é complicado fazer gol. Agora, Glauco, é da nossa época. Os técnicos gaúchos antigos diziam o seguinte: primeiro, o importante é garantir o 0. Quando a gente fala que um grande time começa pelo um grande goleiro, isso não é bobagem, é uma verdade. O que a gente tem visto? O Lomba, nos últimos 4 jogos, ele faz defesas quase que impossíveis. No Grenal fez defesas impossíveis. Aí tu vê o seguinte, tu vê 2 zagueiros... Né? A do Jeromel. Não, teve 2 defesas que ele fez. A outra, o André bateu nele no peito ali. Não, ele defendeu, ele teve capacidade de se pôr na frente. Eu acho que o reflexo... Meu goleiro foi muito bem, o reflexo faz parte. Tem goleiro que não pegava. Não pegaria. Não pegaria. E tu vê o seguinte, o Glauco fala sobre a consistência, tá? Tu enxerga o Iago e tu sabe que atrás do Iago tem o Moledo. Tu enxerga do outro lado, tu enxerga o Iago, tu tem o Cuesta. Tu enxerga o Zeca, tu vê o Moledo. É isso aí. E tu vê o Dourado na frente. E tu vê uma harmonia. Os nossos 2 zagueiros jogam um combinando com o outro. Um vai, um vem, o outro dá cobertura, um se posiciona mais atrás quando o outro vai disputar. Então, tem uma harmonia. A nossa zaga está bem feita. E quando o Zeca começa a ficar frouxo, na fraqueza do tamanho e tudo mais, vem lá o Fabiano, entra e entra bem na composição de zagueiro. Então o Inter tem consistência. Vai para frente. Tu tem o Edenilson, que tem um fôlego fenomenal. E vai e busca. Do outro lado tem o Patrick. Ambos ajudam os laterais. E ambos vão para frente. Então, eu não vou falar dos outros jogadores, vou falar desses que são os chamados de defesa. Não esquecendo que o Potter é outro que volta bastante para fazer ajuda. É um time operário. Então, é um time... exatamente. É um time que é a cara do Odair. É um time que constrói. Quem conhece a história do Odair sabe que ele é assim. E ele ia fazer desse jeito. Só precisava de tempo. Nós, torcedores, às vezes não aceitamos o tempo. Mas o tempo que foi dado para ele está demonstrando capacidade. E eu acho também que ele vem tirando o melhor de característica de cada jogador, né? Não tem como o Internacional ter um time com posse de bola se os jogadores não têm essa característica, como é o Grêmio, por exemplo, que tem jogador de toque, que tem Maicon, que tem Cícero, que tem Luan. O Internacional, ele entrega a bola para o adversário, né? Fica ali esperando e retoma a bola e sai em transição rápida. Esse é o jogo do Inter. Então, ele observou a característica também de cada jogador e fez esse sistema que vem dando certo, né? Deu liga. O Edenilson cresceu de rendimento, né? Achou a posição adequada, fez que ele vai na boa só, né? Antes ele ia e não resolvia. São vários jogadores que eram criticados. Moledo, até porque não estava no ritmo. O Dourado, quanto se criticou, né? Pediram para ele ir embora. Eu já pedi desculpas à torcida do Internacional por ter dito que ele valia 100 milhões. Vale mais. Eu, graças a Deus, nunca falei mal dele e sempre apostei nele. E o outro que eu aposto é no Charles. Olha aqui, seu Zé Amarante, para não duvidar mais da minha palavra. Isso aqui, ó, Brasileirão, e a Libertadores está num outro papel. Isso aqui é o meu tablet. Olha aqui, Chuchuzinho, mostra aqui. Isso aqui é uma aposta que nós fizemos na Rádio Grenal antes do Campeonato Brasileiro fazer. Eu faço isso desde a época da Rádio Guaíba, a gente sempre faz essas brincadeiras e guarda. E eu guardo na minha carteira. Ali está, REC, Cruzeiro, tô mal eu, hein? Só dá uma olhadinha como é que eu tô ali, né? Cruzeiro, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Grêmio e Internacional. Espinosa, Galo, Cruzeiro, Grêmio, Palmeiras, Corinthians e Santos. E o Thiago Rocha, meus 3 parceiros lá da manhã, da Rádio Grenal, Grêmio, Palmeiras, Flamengo, Corinthians, Santos e Cruzeiro. Não vejo ninguém na minha frente aqui. E ali está o coitadinho do Internacional, que tu disse que ninguém apontava. Deixa eu olhar aqui. Olha aí. Não, eu vou olhar bem. Olha aí. O REC, Cruzeiro, tu colocava o Inter em sexto. Não, entre os 6. Entre os 6, então em sexto. Não, sexto não. Né? Não, sexto não. Aí qualquer mas REC, vou te defender. Naquela época, muita gente dizia que o Internacional ficaria entre 8º
e 12º. Mas não achavam isso, achavam que ia ficar abaixo. Eles Não, diziam não. isso porque a demagogia tinha histórica. gente falando que o Inter estaria lutando para não ser rebaixado de Quer novo. colocar nesse tem gente aí o D'Alessandro? Não. Não. Ah, não, Marcão. Ele disse também. Mas antes Não. do campeonato começar, o Inter estava atrás dos 4 de São Paulo, do Flamengo, do Grêmio e dos 2 de Minas. Então, estava ali entre o 8º e 9ª colocação. Só que o Inter foi crescendo durante a competição. Sabe o que eu vou te dizer? Não é nem querer ser sábio, nem Bidu, nem Diná. Mas o que eu levei em consideração foi exatamente isso aí. Os outros estavam em outras competições e não é fácil ter 3 times. E tem que ter 3 times. Porque um joga, o outro fica na reserva e tem que ter mais um esperando. Porque o cara concentra, viaja igual, porque agora se viaja com 22. O cara concentra antes, viaja, treina junto e vai pro pau. Desse ponto de vista, os privilegiados são Inter e São Paulo. Exatamente. Não, mas e teria o Atlético Mineiro, que agora, incrivelmente, está reagindo, ganhando 2 na sequência. Exato. Ganhou do São Paulo e ontem ganhou de um time que é nojento. Esse Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é um time complicado. E como o Atlético está mal na tabela, o Atlético Paranaense, ele vai infernizar a vida de vários, em casa ou fora. Ele sempre foi um time difícil. E nesse resto de campeonato agora, E o dessas Thiago 14... Nunes, o técnico do Veranópolis. Essas 14 partidas que faltam para o Internacional, ele joga 7 fora e 7 em casa. O que o Inter tem que enxergar? E que o Inter começou a fazer isso. Ele não disputa mais a partida como uma partida de uma competição. Ele disputa uma partida como sendo uma final. É esse o objetivo do Inter. Cada partida é uma final. Faltam 42 pontos para ser disputado. O Internacional está disputando os pontos como se fosse uma final. E ele tem essa chance. O fato de nós estarmos jogando uma única competição ajuda bastante. Não há dúvida em relação a isso. E lá atrás eu dizia, o Inter tem condições de ser campeão brasileiro porque ele só tem um campeonato. Ele não tem ele não tem outra opção. Então ele tem que se dedicar àquilo. O time foi tomando corpo, porque esses intervalos, o Internacional vai ter esse ano o número de jogos correspondente ao campeonato europeu. A diferença dos demais clubes. Que chique, né? Não é chique. É que, na realidade, demonstra quando tu fala que tem que ter 3 Ano que vem o Inter vai jogar 3 competições. Ok? Muda bastante. Agora, tem uma coisa que tu falaste 2 vezes no D'Alessandro. Tem uma coisa importante para falar. Não estou falando mal do Não, eu sei disso. O D'Alessandro está aceitando entrar aos 40 do segundo tempo. Não é que ele está aceitando. Isso aí é um ataque de humildade. O D'Alessandro é um jogador do Internacional. Ele entende da importância de ser campeão brasileiro. Ele entende. E a gente tem que ver e respeitar o carinho que a torcida tem. Não, e ele vai ser o capitão é o mais disso. aplaudido jogador do Inter, está na reserva. Ele sai da casa-mata e ele cumprimenta a torcida e a torcida reconhece a importância dele. A importância que o D'Alessandro tem no Internacional e a importância que ele tem hoje na reserva. Não é pejorativo isso. Ele contribui muito na reserva para o grupo ser da forma que ele entrou bem no Grenal de novo, né? Sabe o que é? Ele está entrando calmo. Porque antigamente parecia que ele queria era esculhambar. Teve um jogo contra o chamava Flamengo. muita atenção para ele, né? Isso. Ele buscava toda a responsabilidade. Hoje ele tem com quem dividir. Hoje o Internacional tem um grupo de jogadores que ele pode dizer, olha o crescimento do Dourado. Quem é a pessoa que fica com o Dourado sempre em volta? É o D'Alessandro. O D'Alessandro entregou a abraçadeira de capitão para o Dourado. Eu acho que tem uma coisa que é muito simbólica aí, Amarante, Rec, colegas todos. Maicon, a questão é o seguinte, substitutos. Quando a gente chega num certo ponto em que o Danilo machuca e o Lomba entra bem. O Zeca não está muito bem, se precisar o Fabiano dá conta do recado. Sim. O Iago não jogou. Acho que o Zeca que está dando conta O do recado. Wendel quanto tempo não jogava e fez o que fez no Grenal. Deu assistência Metade do gol. Sim, não teve diferença. Então é o grupo que se consolida. O Nico não voltaria para marcar, o Nico volta para marcar. Volta. Méritos também do Odair. O Potker baixa a cabeça e não faz nada. Não, fez um golaço há poucos dias aí. Então as coisas elas começaram a se agrupar, a encaixar. Isso é mérito. Quando o Jonathan Alves desabrochar, então... A gente questiona, não joga grande coisa? Não joga. Não joga muito mais também que o Damião.
mas eles não jogam sozinhos. Mas se a gente observar no gol, o Jonathan Alves, ele entra no primeiro pau, o Bressan acompanha e o Edenilson vem. Ele é muito chato. Né? Ele é muito chato. Ele pelo menos 1 ou 2 jogadores ele atrai. Ele tem deficiência técnica, mas ele dentro da área ele preocupa. Mas e na defesa, o que ele tira de bola de cabeça? Não, aquela cabecinha branca apareceu no Grenal. Agora apareceu muito mais, né? Não, e assim, ó, e o lançamento do nosso goleiro, o que ele põe a cabeça para jogar. Sabe que eu fico às vezes achando que ele pode jogar com o Damião? Porque ele é um bom garçom. Aquelas cabeçadas que ele dá, depende. Olha, examina. Num time com 12 eu acho que poderia. Talvez uma circunstância de jogo que tu precisa de resultado, ele é um ótimo cabeçador. Ele tanto na defesa quando ele defende, quanto no ataque que ele recebe, ele sempre ganha na cabeçada. Isso é um fundamento. É melhor que o Brian Rodrigues, né? Nem dá para comparar. Sabe o que eu vou te dizer? Eu falo isso de peito aberto, porque eu tomo vaia todo dia por causa do Jonathan Alves. Teve uma época que só o Renato queria o Jonathan Alves. E eu já tinha dito antes que eu tinha me apaixonado pelo Jonathan Alves aqui no jogo contra o Grêmio. Ele e o Caicedo aqui, ele encheram o saco do Grêmio, chegando quase na hora do jogo. Eu disse, pô, esse cara aí. Aí quando o Grêmio começou a procurar centroavante, mas não tem que procurar, tem que ir lá e pegar esse Jonathan Alves e contratar. E aí veio o Renato e disse, bom, agora tenho mais um parceiro bom, eu e o Renato. E aí vem pra cá e faz essas coisas que ele tá fazendo aí, me assusta. Agora, nesse ponto que o Glauco tocou... Olha, ele arranca e chuta a bola mais forte do que o normal. Ele se entrega muito, né? E erra passe daqui até o... Não, mas calma, ele não se esconde do jogo. Exatamente, isso é importante. Ele eu busca jogo. O Jael também. Ele busca bronca ruim. Ele busca jogo. E o Pocket é um jogador que a torcida tá pegando o pé dele, reclamando. Mas é um jogador que faz gol, voluntarioso e disciplinado. Tem que ver, tem que enxergar a cabeça do técnico para saber o que tu pode falar de jogador. Daqui a pouco é um que começa a fechar a boca da gente, como os outros já fecharam. Trocando em miúdos, assim, tudo que nós falamos aqui, uma coisa é certa, o Inter aplacou qualquer possibilidade de crise. Digamos agora, o D'Alessandro não vai com a cara do Camilo, tá, mas e aí? Camilo não vai com a cara do D'Alessandro. Se a fase é boa, tudo ajuda. Se a fase é ruim, o Guerreiro seria assunto até agora. Nós estaríamos debatendo aqui, foi erro, não foi erro, foi mico, não foi mico, foi... E a questão é que as coisas dentro do campo estão andando. Impressionante. E sabe que agora o bom é o Guerreiro não jogar, né? Ué, porque dezembro e janeiro conta para punição também. E ainda haverá o julgamento no fim do ano que ele pode ficar livre. Porque se ele não ficar livre, ele tem que cumprir os tais 6 meses. Sim, até mais. E aí dá Libertadores, segunda fase do ano que vem. Se não, vai a junho do ano que vem. E aí termina. Mas tem uma coisa muito estranha, em relação a isso. Quando o Guerreiro foi contratado, esse risco foi somado pelo Inter. O Inter sabia do risco. A importância desse jogador... O que tu dizias na época? A mesma coisa que eu disse agora. Mas tu achava que era uma boa calculada? Eu achava que era uma boa, é um risco ainda calculado. Acha? Acho ainda. Mesmo com o ocorrido? Acho mesmo ocorrido, porque nós temos Libertadores ano que vem e é um jogador fundamental para Mas um clube que ainda está fritando para comer o torresmo? Bom, isso é o que dizem. Tá? Eu não acredito nisso. Nunca aconteceu disso no futebol do Internacional. Dizer que o Internacional está... É muito choro também. É muito choro. O dirigente não gosta de deixar claras o caixa do clube. Tu quer dizer que o Internacional está com a grana? Não estou dizendo isso. Eu digo que é muito choro. E faz parte. Com problema. Não, e faz parte, Rec. Quem está na gestão, ele esconde muita coisa. Faz parte. Tu não vai dizer que tu está com muito dinheiro. Tudo fica mais caro para ti. O Grêmio não precisou dizer, né? Vendeu um jogador para o Barcelona. Há pouco tempo o Inter era na mesma forma. Vendia jogadores e todo mundo sabia que o Inter tinha dinheiro. É verdade. Não é? Não tem, é o seguinte, ó, todo mundo ganha quinhentinho, né? E todo empresário apresenta um... Depois me disseram que o brocador ganhava 200 por mês. É que isso aí é questão de mercado. A gente fala mal dos valores. Ele estava encostado lá na Bahia. Mas, Rec, isso aí é o seguinte... Tinha feito 3 gols. Os jogadores, quando chegam em clubes que nem o Grêmio e o Inter, o patamar de salário é outro. Pior que era. Como é que tu baixa isso? Ainda mais sendo centroavante, né? Exatamente. Quem gosta de... Tu quer ver um jogador, ele não jogou nada, fez o gol, todo mundo gosta dele. Está sendo avaliado pelo gol. Tu está falando do Potker, por exemplo. Potker é o goleador do Inter na temporada.
É um jogador que faz Passou gol. do Nico. E talvez um dos mais criticados, pela É o quantidade mais- de gols perdidos. É o mais criticado, mas tu vê, é um jogador que faz gol. E ao mesmo tempo é um jogador necessário. Nós temos um grupo, e esse grupo está indo para o ano que vem. E o Guerreiro nesse grupo vai somar muito. Quer dizer, esse é o time que você vai pegar na Libertadores do ano que vem. Depende do Marcelo Medeiros, quem que vai decidir. Olha, em 79, o tio dele foi campeão brasileiro invicto e perdeu a eleição para o Asmus. É verdade, é verdade. E era José Asmus, né? E agora é José Amarante, olha a Eu coincidência. só, tu acha? Não, Tu acha mas- que tem alguma coisa escrita assim? Não, eu prefiro deixar o Marcelo decidir o que ele vai fazer. Depois que ele decidir, a gente decide o que nós temos que fazer. Tu acha que com o Marcelo tu não pode, mas com os outros tu pode, é isso? É que na realidade é o seguinte, o Marcelo ele tá mostrando em campo o que a torcida quer ver, que é o resultado. Existe algumas coisas que a gente discorda? Existe, em relação a todo o contexto do Internacional. Mas nós não vamos falar, olha o momento que nós estamos. Aí nós vamos trazer crise para dentro do Inter? Não, deixa o Marcelo decidir. Deixa quieto. A hora que ele decidir, a gente faz as coisas. Mas se você quiser responder, pode responder, não tem problema nenhum mesmo. Como desportista e tal, e acompanhante do futebol. Agora o Glauco e o Maicon acho que tem mais uma situação mais favorável para responder. O Grêmio precisaria contratar um centroavante agora. Ou então se convencer que tem que voltar à fórmula de 2016. Não tem outra alternativa. Como é o nome do guri desse que está nos juniores? É Luiz Felipe? Luiz Henrique. Alguns me dizem que é uma beleza, outros me disseram que não joga nada. Ou que joga muito pouco. Eu não gosto dessa expressão, não joga nada. Mas que não é alternativa nem para agora. Esse pro de não futuro. jogar nada, eu já ouvi que o Everton não jogava nada. Ah, bom, aí. Então tem que ter muita calma. Tem muita Tem que ter muita calma. Ou que joga pouco e tal. Ou que o Mas- Damião era o novo aço do futebol porque dava lambreta e bicicleta e fez aquela jogada na seleção, no Superclássico tem contra a que ter Argentina. cuidado. Calma, Mas o Luiz. Me fugiu? Luiz É o Henrique. Luiz, Henrique. o Luizinho. É que ele já teve um Luiz Felipe. Né? Lembram aquele que Sim. fugiu e tal? Luiz Henrique. Até vou escrever aqui para não dizer o nome errado de novo do rapaz. O Luiz Henrique me disseram que não é alternativa. E quem me disse é alguém lá de dentro do Grêmio conhece bem. Eu acho assim, Não, Rec. nem vou dizer mais, porque senão eu acabo entregando a fonte. Eu acho que chegou a hora do Grêmio ele trocar de esquema, porque o Gel ele machucou, né? Esse é o pepino. É o problema no joelho. Imagina quando é que a gente... 35 dias. Então o André Uma fase inteira. não tá numa fase boa também, né? O André tá com dificuldade, a torcida tá pegando no pé. E o Grêmio já jogou nesse esquema, deu certo, então o Jean-Pierre entrou no Grenal, foi bem, tem o Douglas que tá voltando. Então acho que seria uma alternativa que o Renato pode testar, adiantando o Luan de falso 9, né? Adiantando um pouquinho e colocando um outro jogador na armação, que pode ser Douglas, pode ser o Jean-Pierre também. Acho O que ele- Jean-Pierre, o que jogou no Grêmio. O que entrou no lugar do Luan, né? Isso. Muito bom jogador. Joga limpo. Muito bom jogador. A bola... Ele é um jogador, eu já tinha visto ele jogar, na base inclusive, que tem essa característica, ele é desassombrado, ele é um cara que tem técnica, até na forma de jogar, se for olhar, ele usa o calção meio para cima, a camiseta dentro do calção, enfim. Mas ele entrou no segundo tempo. Ele entrou ali naquela hora do vamos dar um desconto também. É bom jogador? É bom jogador. Já pegou o Inter um pouco mais cansado, o Inter se defendendo mais, mas ele é um jogador que pode, concordo com o Michael. Eu acho que o Luan pode realmente ser colocado de novo naquela função. O Luan é que tem que voltar a ser Luan. Essa que é real. E ver que a gente produz algumas coisas e depois a gente fica meio que escravo delas. Né? Esse Tony Anderson é um monstro, que baita negócio o Grêmio fez, mandou esse Edilson que está sendo bichado, aí trouxe essa joia rara do Cruzeiro. Uma que o Mano Menezes não é burro. Para liberar. Para liberar jogador. Outra coisa, 2 jovens em troca de um veterano. Então, calma, né? Então o Tony Anderson, que poderia ser alternativa, todo mundo dizia, mas... E o Cícero, que já jogou no lugar do Jael. já foi testado. Vê como o tempo passa e as coisas mudam, né? Já foi Cícero testado. multifunção. Eu vejo o Cícero, não consigo imaginar o Cícero jogando. Eu acho ele muito lento. É um jogador bem cadenciado e tal, mas para aquela função ali eu não consigo ver o Cícero jogar onde ele está jogando agora. Mas é uma questão de opinião. O Grêmio, eu acho que... E concordo, eu acho que tem que buscar um atacante. Acho que sim. Marinho improvisado, Everton improvisado,
com mais o Alisson e o PP, tem mais o Alisson e o PP para entrar no time. Quer dizer, daqui a pouco faz um esquema aí com... Eu me coloco às vezes na situação do dirigente. O dirigente deve ficar meio entre a faca e a parede, porque ele tem que contratar, ele até tem o dinheiro, se é que tem, realmente, o Mas Arthur... ele só pode contratar da Série B nacional. Mas tem restrição para contratar. E falta e aí? 3 meses para terminar a competição. E pensa no planejamento, tenta... É complicado, é uma situação difícil. Não, basicamente 2 meses, porque 2 meses e meio, nós estamos... O início de dezembro. Dezembro é o último jogo, dia 2. Então é... Muito pouco tempo. Pouco tempo. E aí mesmo. o que faz? Contrata como aposta? Tem gente pedindo muito dinheiro porque sabe que o Grêmio tem caixa. Fernandinho quer contratar o Lucão, aí ele quer me destruir. O Lucão meteu gol aqui no Criciúma, aqui, né? Tá no Goiás agora, né? Eu parto do princípio que a Série B contratação ela tem que ser muito bem estudada. O Grêmio tem um banco de dados. Se não fez a contratação é porque não achou um nome disponível, um nome que possa suprir. E ninguém imaginava que o Jael pudesse ter esse problema. É calculado que um jogador de ataque, que um jogador de futebol, enfim, possa ter um problema? Calculado. Agora, foi azar. Realmente no joelho, 35 dias. Ele Só é um jogador falta alguém pesado. lamentar que liberaram o brocador. Aí Mas enfim. Mas é do jogo, né? E além da questão do centroavante, tem a questão do meio-campo também, que saiu o Arthur e Jailson, e agora que o Maicon lesionou também, teve que colocar um menino ali, né? E o Michel, mas cara. E tem o Michel também, que não joga desde o ano passado, então... Voltou a jogar e se machucou. Sabe que eu acho que o Jair teria que ser dispensado, ou negociado, ou trocado em dezembro. Não sei se havia necessidade de fazer agora. Eu não estou sendo oportunista porque eu critiquei. Ele dormiu titular e amanheceu negociado. Mas é que aí, já, na mesma hora que eu estava corneteando os caras, de 100 para 500, como é que você segura um homem desse? Tem que olhar o caixa do clube, tem que olhar a proposta, sabe que a proposta quando chega, tu tem que avaliar a proposta, porque era aquele momento. Tu vai esperar 2, 3 meses, tu perdeu aquela proposta. Mas aí a pressão do jogador é muito grande, será? Também, muito forte. O jogador é forte. E no Grêmio, tu tem o Renato, que ele enxerga o futuro dos jogadores, a carreira dos jogadores. Então tem essa diferença também. E diz assim, olha, é a oportunidade que se tem. Sim, o Jailson estava em Bagé até anteontem, veio para o Grêmio, aliás, o Benhur, me parece que foi o responsável pela proeza, né? Não era uma grande aposta do Grêmio, daqui a pouco ele começou a entrar, foi dando resultado e agora veio... Isso, exatamente. E agora com essa oportunidade de ganhar 5 vezes, ele ganhar, é difícil, mexe. Não segura o atleta. Mexe. E o atleta fica o dia inteiro no ouvido dizendo, olha, eu quero ir embora, é a minha vida, é a minha família, eu não vou ter outra oportunidade. Aí não tem Renato que segure. Não há quem segure. Alguém vai ter que explicar por que o Michel não joga, né? Aliás, o Michel e o Richelli podiam ir num terreiro desses aí, fazer algum trabalho. O Richelli tá... Mas o Richelli vai ser bom fluxo. Já voltamos. No Grêmio, com vitória sobre o Atlético Mineiro ontem, o Grêmio caiu para a 6ª posição. Em compensação, o 7º está lá embaixo, a 8 pontos do Grêmio. O Grêmio está a 8 pontos do líder e 8 pontos do 7º colocado, que é o Cruzeiro. O Tricolor começa hoje preparação para a partida de sábado contra o Paraná na Arena. Kahneman e Everton devem retornar à equipe. Maicon é dúvida. O restante do time deve ser todo reserva. Com lesão no joelho, o Jael vai perder pelo menos 5 partidas do Brasileirão e 2 da Taça Libertadores da América. Tendência é que André volte a ter sequência entre os titulares. No Internacional, Colorado volta a campo somente na próxima segunda-feira contra a Chapecoense na Arena Condá. Com o retorno de Iago, Odair tem todos os titulares à disposição para o confronto. Um reserva que não vai ao Rossi, é uma pena, né? Porque lá é ídolo o Rossi, né? Dúvida no time entre Jonathan Alves e Damião. O uruguaio já não marca há 6 partidas na seleção brasileira, joga hoje, 9h30 da noite. Amistoso contra El Salvador, 9h30 nos Estados Unidos, 9h30 do Brasil, né? O jogo é nos Estados Unidos. Neto, Éder Militão, Marquinhos, Dedé e Alexandro, Casemiro, Arthur, Felipe Coutinho, Douglas Costa, Neymar e Richarlison, o time brasileiro. Só um detalhe, né? Tá dando uma confusão. O Flamengo até ameaça entrar com um recurso e tal, porque o Fagner foi cortado da seleção brasileira porque não tinha condições de jogar.
E agora vai jogar contra o Flamengo. O Corinthians vai colocar em campo. Os caras já estão achando que houve um mexe amigo ali em favor do Corinthians. Bom, vai jogar. Deus colocou ele. Hoje tudo é Deus. Mas eles também vão trazer os jogadores em voo fretado, né? Então, os jogadores que estão na serviço de seleção também vão jogar. Cuejar e Paquetá. Paquetá e o Dedé no Cruzeiro. Claro, tem desgaste de viagem, né? A grande questão é o seguinte: um está no Brasil e o outro vai fazer algumas horas. Mas tem uma norma que prevê que o jogador que não possa jogar na seleção não jogue também no seu clube. Foi cortado por lesão, não pode jogar. E está escrito isso aí. E sabe como é que são os datavenhas, né? Mas aí tu não esquece que nós estamos falando do Corinthians, né? É o Corinthians. Aí tem uma questão médica, que me parece que não é tão transparente assim. Porque alguém pode dizer, não, ele não estava no embarque da seleção, realmente não tinha condições, e o quadro evoluiu. E como é que vai contestar uma coisa assim? E melhorou o quadro, o rapaz ficou melhor, isso aí acontece. Os médicos do Corinthians são melhores que os médicos da seleção. Não tem nada a ver com a causa do Tite ser simpática à causa corintiana. Não, pode ser. Mas tem alguém que vai falar. Eu não, já rodamos. Bem, agradecer. Ontem nós tivemos um Cadeira Cativa aqui, pós-Grenal, com 21 mil acessos no Facebook. Muito obrigado pelo carinho. Não sei se é o recorde, eu sei que é expressivo. Muito expressivo. Mas eu quero dizer que tu é um baita enganador. Eu sou. Porque eu ficava em casa olhando o REC e, puxa, como o REC né, desenvolto. Memória. Né? Ele lê boa parte das coisas. Mas ele complementa, tem o poder da ginga, de fazer ele tem a colinha, né? Ele fica olhando a colinha. Ele segue uma linha, mas ele dá Como se ele não fizesse isso, né? O ladrão que rouba de ladrão tem 100 anos de o famoso TP, teleprompter, é uma tábua de salvação. Mas não, aí tu pode fazer a firula, porque tu não perde. Claro. Sabe que tinha um comunicador que de vez em quando fazia um comentário e pulava uma linha. Ele lia o comentário. E teve mais de uma vez que ele pulava uma linha e aí era, olha, por favor, tá bom. Mas era bom, o cara era bom. Mas pulou a linha, se perdeu o texto. Mas vai dizer que nunca aconteceu. Eu comigo já aconteceu mais de uma vez. Esquecer e aí, lá na frente não conseguiu. E o que eu queria dizer não era bem isso. Mas eu já vi tu pular a linha e tu seguiu no... Não. É teu texto. Tu fosse velho já nesse troço. Não é à toa, né? São 40 e... Não, 34. É novo, é novo. 34. Tá judiado. Tá judiado. Seleção brasileira empolga vocês? Não. Porra. Muito, imagina. Tu te emociona vendo o jogo da seleção? Termina de joelhos na frente. Não, agora falando sério, se há algum objetivo, a gente vê aí, por exemplo, um time que com muitas alternativas e com o Neymar, até por uma questão contratual, a gente sabe que existe isso, né? São amistosos, são negociações que envolvem a CBF, é uma questão de mercado, tem que botar o Neymar a jogar, embora ele não vá jogar o jogo inteiro. Mas é para observar. Se existe alguma coisa para fazer num jogo como esse, é observar o jogador. E tá certo o Tite em fazer isso aí. Pode ser criticado por ter convocado esse ou aquele. Não, ele tem que botar os jogadores a atuarem. O problema que eu vejo é que contra El Salvador. Poderia ter um adversário melhor. Mas, se é o que se apresentou, enfim, vale como teste. Não mais que isso, ponto, parágrafo. Eu colocaria mais um marcador na meia cancha. É muito alegria nas pernas do meio para frente. É o Arthur e o Casemiro e os restos. Mas o REC para jogar contra El Salvador? Não. Para jogar no Catar. Tá. Eu quero começar a pensar lá em dezembro, novembro do ano de 2018. E essas convocações da seleção, ela tem volta aquela polêmica de times que ficam. Nós falamos Eu convocaria o Dourado, convocaria o Rafael Carioca, um cara assim. Essas datas FIFA. Guardião. Mais um para ajudar o Casemiro. Esquema Odair. Essas datas FIFA, eu acho um absurdo essas datas. O Grêmio tem 3. Porque não suspende o campeonato. A FIFA impõe as datas, a CBF manda liberar jogador e esquece que ela tem um campeonato que ela criou um campeonato. E está abrindo uma prerrogativa bem interessante, né? Grêmio Internacional agora vão querer jatinho também para buscar os jogadores, né? Daqui a pouco a CBF vai ter o setor de eventos. Já deve ter. Já tem. Não tem. Porque é um negócio, né? É um negócio. Ela organiza o campeonato, mas ela tem uma seleção que é um produto. E aí nós entramos nessa seara que eu falei há pouco, que um jogo nos Estados Unidos, que é um mercado que está evoluindo muito, contra o adversário incipiente, mas é uma questão de mercado. O senhor não contesta, como o Michael também, como gestor de futebol.
Que é aí que se ganha dinheiro também. Sim, é o momento de ganhar dinheiro. O que tem que entender é que quando tu tem um negócio, além da CBF, tem a FIFA, tem a CBF e tem o campeonato que ela organiza. Claro. O campeonato é uma incongruência. Sim, o campeonato que ela está organizando, ela deixa desorganizado. Porque ela beneficia, de alguma forma, alguma equipe. E aí começa a alugar jatinho, não sei o quê. Quando para os pobres aqui do Sul, não vai acontecer dos jatinhos serem colocados à disposição. Não vai. Amarante, voltamos ao princípio. De 1 a 10 a chance do Inter ser campeão brasileiro. 10. De 1 a 10 a chance do Amarante concorrer à presidência. Depende da decisão do Marcelo Medeiros. É ele que tem o comando do processo eleitoral. Uma traíra agora. De 1 a 10 a chance do Grêmio ser campeão da Libertadores da América. 0. Nota do Tite de 1 a 10. 8. Nota do Odair de 1 a 10. 1000. Nota para o Renato Portaluppi de 1 a 10. Me nego. Como se nega? Só porque ele quis invadir o vestiário? Não, o Renato, eu não vou discutir invasão de vestiário. O Renato é o Renato, eu não vou discutir. Um técnico ídolo do Grêmio, eu não vou discutir. Valeu. Obrigado, Glauco. Obrigado, Mike. Obrigado, Zé Amarante. Um abraço a todos. Até às 19h.